Senhora Milene Stephanie da Silva Santos, é isso? Senhora Milene, bom dia. A senhora está aqui hoje para ser ouvida na condição de vítima, porque o senhor Flávio Júnior Lopes Silva responde pelo crime de feminicídio tentado em desfavor da senhora. Eu já darei a palavra agora ao Ministério Público para fazer as perguntas, depois ao promotor e finalizo com os jurados. Doutora, a senhora tem a palavra. Senhora Milene, bom dia. Bom dia. Bem? Eu queria reforçar aqui o que já foi dito para a senhora. A senhora tem o direito a utilizar o ritmo da senhora, o tempo da senhora. E se tiver alguma coisa que a gente possa fazer para tornar a permanência da senhora aqui mais agradável, a senhora nos deixa saber. Tá? Senhora Milene, eu queria que a senhora começasse contando o que motivou a senhora separar do Flávio, como é que era a convivência. Bom, o que motivou eu separar dele foi o vício, né? Ele recaiu na droga e no álcool, e quando ele bebe, ele fica muito agressivo, né? Aí eu tive a Elisa, eu achei que depois que eu ganhasse ela, ele iria ficar melhor, só que ele piorou. Aí ele deu a recaída, aí ele me bateu, eu estava de resguardo ainda. Aí ali eu decidi colocar um ponto final, que eu vi que ele não tinha mudança, que ele não queria mudar. Aí eu vim para Belo Horizonte. Isso a gente estava lá em Espírito Santo. Aí eu vim embora. Aí não passou nem um mês, ele veio atrás. Vocês chegaram a morar em Itambacuri também? Em Itambacuri também. E como que foi a aceitação dele em relação a esse rompimento da relação? Ele aceitou tranquilamente? Ele não aceitou? Como é que foi isso? No começo ele aceitou. Por quê? Porque eu não aceitava ele beber, eu não aceitava ele usar droga, eu brigava, eu peitava ele, falava, não, aqui em casa não, você não vai usar droga aqui em casa, você não vai beber. Então eu pegava muito no pé dele. Então, quando eu vim para Belo Horizonte, ele curtiu bastante, bebeu bastante, usou bastante droga. Na hora que ele cansou, ele veio atrás de mim. Entendeu? E como ele ficou sabendo do endereço da senhora? Como ele conseguiu essa reaproximação com a senhora? A mãe dele me ligou, falando que ele estava aqui em Belo Horizonte, que ele não estava conseguindo viver sem ele, sem eu, aquela história, né? E que ele tinha comprado um pacote de fralda para ela, que ele queria ver ela. Se eu passava o endereço para ele lá ver ela. Foi assim que ele conseguiu. E com relação a Elisa, filha, ele chegou a registrar a Elisa? Em algum momento ele chegou a mandar pensão regular, a visitar, ter relação de pai com a Elisa? Não, ele não chegou a registrar ela, que no dia do nascimento dela ele não tinha nem documento, nem identidade, só a certidão de nascimento dele. Então, ele não registrou ela. A Elisa, hoje, ela está com qual idade? Ela está com 1 ano e 4 meses. A época em que aconteceram esses fatos, em setembro, né, do ano passado? 2 meses. Eu vou convidar a senhora a sentir bastante os pés da senhora no chão e as costas na cadeira para a senhora sentir que a senhora está segura. Hoje é o dia 19 de setembro, ainda que a senhora esteja visitando em memória esses fatos, a gente está aqui hoje e a senhora está segura. Ok? E a gente pode ficar aqui também com a angústia da senhora e também com a potência que atravessou e está aqui viva. Ok? Deixa eu prosseguir aqui. A senhora pode me dizer, tem uma informação no processo, que dias antes de acontecer essa situação que ensejou esse processo, o Flávio já tinha ido na casa da senhora, danificado o celular da senhora, feito furto de mantimentos. O que aconteceu? Bom, é porque ele estava tentando voltar comigo de tudo quanto é jeito. Só que eu falei para ele que eu não queria voltar, porque já tinha 4 anos que eu estava tentando, que ele me espancava, e quando eu falava que eu ia embora, ele falava que ia me mudar, curava as minhas feridas, igual ele já deixou meu olho desse tamanho roxo. Aí ele comprava remédio, falava para mim não contar para ninguém, para mim não denunciar. Aí curava as feridas, igual já quebrou cabo de vassoura das minhas costas. Aí chora igual uma criança. Ai, eu te amo. Aí eu ficava. Então, assim, era um ciclo que não tinha fim. Ele falava que ia mudar, que me amava, que ia cuidar de mim. Só que na outra semana estava do mesmo jeito. Aí eu ofereci para ele, Flávio, interna.
eu não preciso de internação. Flávio, você está doente. Não, Milena, eu não preciso, eu consigo sozinho. Então, entendeu? O problema dele era isso. Mas a senhora pode relatar esse dia, dias antes do que aconteceu, né? Que ele entrou, esfaqueou a senhora, que ele teria entrado na casa da senhora e quebrado o celular e levado o mantimento, porque tem um boletim de ocorrência aqui sobre Sim, isso. sim. Foi o que aconteceu. Ele que estava tentando voltar comigo. Ele ia lá em casa porque ele tinha me pedido uma ajuda, que ele estava trabalhando no pai dele, e tinha me pedido para me ceder pelo menos a janta para ele, só até ele firmar as pernas dele. Falei, não, beleza, eu te cedo a janta. Só que ele estava com ciúme, achava, tipo assim, uma história na cabeça dele que eu já tinha outra pessoa, que eu já estava com outra pessoa, porque ele estava tentando voltar comigo e eu não queria. Então, na cabeça dele já tinha outra pessoa. Aí, no dia que ele tentou voltar comigo, eu falei que eu não queria, ele quebrou o meu telefone. Foi isso que aconteceu. Chegou a retirar algum bem da casa? Ele cortou a minha fiação. Ah, não, isso foi no dia que eu tomei as facadas. Ele cortou a minha fiação toda. Não, no dia ele só quebrou o meu telefone e pegou um dinheiro meu. Eu não lembro a quantia. Então, ele passou a querer reatar o relacionamento a qualquer custo e a forçar a senhora a fazer isso. É isso? É, foi isso. Uhum. Agora, eu vou convidar a senhora Milena, ainda convidando a senhora a fazer contato com esse senso de presença, de presente. A senhora lembrar que hoje é dia 19 de setembro, a senhora está aqui e está segura, né? E que a potência da senhora permitiu a senhora sobreviver. Então, sinta bem os pés da senhora no chão, sinta bem o apoio na cadeira, para a senhora voltar só o que precisa, na memória, mas no corpo, no passado, para a gente entender essa situação. Nesse dia desses fatos, né, que ensejaram esse processo, o que aconteceu? Como que o Flávio entrou lá na casa da senhora? Ele tinha chave? Como é que foi? Não, ele não tinha nada. Eu tinha passado o dia com meu pai, na casa da minha avó, e fui embora para minha casa. Isso era umas 8 horas da noite, fiz minha jantinha e tal. Quando foi 2 horas da manhã, eu já estava sem telefone, que ele tinha quebrado. Quando foi 2 horas da manhã, eu escutei um barulho de alguém pulando. A porta estava trancada, a janela fechada, ele não tinha chave, não tinha nada. Aí eu escutei pulando, só que eu não tinha telefone, então assim, eu falei, eu vou ficar quieta. É o que dá para fazer. Coloquei a Elisa no berço e fiquei quieta. Eu pensei assim, eu vou ficar quieta, não vou dar sinal, porque ele vai embora, porque não vai ter como ele entrar. A senhora já intuía que era ele? Eu sabia que era ele, porque eu não tinha outra pessoa para estar fazendo isso. A senhora morava sozinha? Morava só eu e minha filha. Uhum. Ele deu um murro na porta, que minha porta era de vidro, e colocou a mão por dentro e virou a chave, porque a chave estava na porta. Aí ele entrou. Aí eu deixei a Elisa no berço e fui para a cozinha. Aí ele já começou, ele estava com 3 facas. Ele já começou a me agredir. Aí ele colocou 2 no chão e uma estava na cintura e já começou a me bater. Você achou que eu era um roceiro bobo? Se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Aí começou. Aí ele foi me batendo, fui tentando me defender. A Elisa começou a chorar, eu fui para o quarto, que eu fiquei preocupada. No que eu fui para o quarto, que eu sentei na cama, ele estava com uma faca. A primeira facada foi aqui. Na região da vulva? Foi. Na região íntima? Foi. Aí eu falei, para, que eu senti entrando. Aí começou a jorrar sangue. Aí ele virou e falou assim comigo, olha o que você faz eu fazer com você, tá vendo? Aí ele pegou o soro fisiológico, jogou. Não, ele pegou a faca, rasgou a minha calcinha, jogou o soro fisiológico, jogou álcool e escancou o sangue com açúcar. Falou, pode ficar tranquila que você não vai morrer, não, mas é para você ver o que eu sou capaz de fazer com você. E a Elisa chorando. Aí passou, como escancou o sangue, ele continuou me batendo, ele me deu um burro na boca. Aí abriu aqui. Aí o sangue foi descendo, aí eu falei, eu vou ter que pegar a Elisa, que ela está chorando demais.
Aí eu peguei ela, o sangue já estava escorrendo assim, ela mamou sangue com leite, aquela confusão. Aí eu pus ela no berço de novo, porque eu fiquei com medo dele, sei lá, ele estava cego, eu não sei o que ele... Não sei, ele não estava em si. Ele estava sob efeito de drogas? Eu não sei, ele estava, à mesma hora que ele cuidava, ele já... Tipo assim, ele acabou de me dar uma facada, ele escancou o sangue, mas depois ele continuou me batendo. Você está entendendo? E eu não sei... E no curso dessas ameaças, ele ameaçava de morte? O que Sim, ele falava? ele falava que ele ia me matar. Aí, do nada, ele já falava que ia morar dentro da minha casa comigo. E a senhora disse que a senhora chegou a mencionar antes que no dia ele chegou a cortar a fiação da casa? Isso, aí foi depois. Aí eu dei a Elisa peito, coloquei ela de novo. Aí ele foi lá e tentou furar aqui. E continuou me batendo. Puxou meu cabelo. Tentou furar o pescoço. Tentou furar o pescoço. Só que a faca estava cega. Pela glória do Senhor Jesus Cristo, a faca não estava boa. Aí cortou só por fora, assim, sabe? Aí continuou me batendo, e eu sentindo dor, já estava vendo tudo quadro, tudo cinco, já estava começando a perder as forças. Aí, quando eu estava perdendo as forças, ele começou a cortar a fiação. Foi cortando a fiação de tudo, da minha televisão, internet, foi cortando de tudo. Aí eu comecei a rezar, porque eu vi que ou ele ia me matar, ou ele ia me prender ali dentro e eu ia ficar. Ele impediu a senhora de gritar, de sair de gritar, casa? tampava minha boca, não grita, não grita. E quanto tempo durou mais ou menos a entrada dele, as agressões dele? Foi quase 1h30, assim, de batendo, de tudo. De tudo, assim. E ele fazia alguma menção a Elisa, fazia alguma coisa a Elisa, fazia alguma coisa com ele? Olha, ele não falou nada não, mas eu deduzi, porque a pessoa entrar com 3 facas era uma para cada. Na minha cabeça, ele não falou, mas na minha cabeça era uma para cada. Por que ele ia entrar com 3 facas? Uma faca para a senhora, uma faca para Elisa e uma faca para ele? Eu deduzi isso, porque ele entrou com 3 facas. Uhum. E como que a senhora conseguiu sair disso? Como que ele foi impedido de continuar essa sessão de... Deus é tão maravilhoso que na hora que eu comecei a clamar, a polícia passou. E eu comecei a gritar. A senhora ouviu a sirene? Eu escutei e falei, eu grito agora, eu vou morrer. Aí eu gritei. Aí depois, segurando minha boca, eu fui gritando com mais força. Ele falou assim, não grita que eu vou fugir. Eu falei, eu vou gritar sim. E fui gritando. Aí ele foi correndo, foi pulando pelas casas do fundo. E eu peguei eles e fui para a rua, abri o portão. Então, ele só saiu porque a polícia chegou e a senhora gritou. Foi só por isso que ele parou as agressões? Só por isso. E aí, quando a polícia chegou, a senhora conseguiu fugir? Consegui, que na hora que ele foi para a casa dos fundos para pular, eu peguei a Elisa e fui para frente para abrir o portão. Uhum. Se a senhora pudesse, e aí de novo, senhora Milena, eu vou pedir para a senhora fazer contato com a força da senhora, né, que sobreviveu a isso junto com a filha da senhora. Então, a senhora é muito forte. Então, também com esse contato com a potência e com a força da senhora, eu gostaria que a senhora relatasse as consequências desse crime. O que essa sessão, esse dia, trouxe para a vida da senhora, assim, a repercussão disso na vida da senhora? Bom, hoje eu não moro mais sozinha, eu moro com meu pai. A senhora tem medo de morar sozinha? Tenho. Eu faço tratamento psiquiátrico, tomo muito remédio assim, para depressão, eu estou com síndrome do pânico. E eu faço acompanhamento no Bem-vinda, que é um grupo de apoio aí, mulheres que sofreram feminicídio. E graças a Deus que eu tenho muito apoio da minha família, porque assim, eu não tenho estrutura para trabalhar, eu não estou trabalhando. Minha avó me ajuda muito com a Elisa, porque às vezes eu tenho crise assim, de ansiedade, de choro, assim, sem motivo, eu começo a chorar. Né? Eu estou tomando os meus remédios, mas infelizmente eu tenho essas crises ainda. Melhorou muito, né? Que você tem quase 1 ano, melhorou, mas eu ainda tenho de ficar tremendo, de sentir medo do nada, de começar a chorar. E estou fazendo psicólogo também.
Às vezes eu tenho medo de ficar sozinha. Às vezes, na maioria das vezes, eu tenho muito medo de ficar sozinha. O síndrome do pânico, acho que foi a pior de todas. A depressão ainda eu consigo levar, mas o síndrome do pânico, para mim, é o pior. Eu sinto medo do nada, eu começo a tremer muito, e muita medicação. Eu tomo 5 medicações à noite e 1 de manhã, para me conseguir ficar bem, para me cuidar da Elisa. Durante essa situação acontecida, a senhora acreditou que fosse morrer? Eu tinha certeza. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Depois que o Flávio foi preso, a senhora estava com medida protetiva? Sim. E mesmo com medida protetiva, ele ainda tentou contato com a senhora da prisão? Sim, foi pelo telefone, chegou uma mensagem pelo WhatsApp. Foi uma moça que me mandou uma foto dele mandando parabéns para Elisa e para me retirar a queixa. Queria seguir a vida dele. Então a mensagem tinha um pedido ou uma solicitação para a senhora retirar a queixa contra ele? Isso, queria seguir a vida dele. E a senhora sabe me dizer quem foi essa pessoa, Claudiane Luiz Pereira, na vida do Flávio? Claudiane? Claudiane Luiz Pereira. Não. Aqui da folha de antecedentes criminais consta que já teria tido um crime, né, de homicídio. E aí é contra essa pessoa, Claudiane Luiz Pereira. Claudiane? A senhora sabe dizer quem é? Não. Uhum. Senhora Milene, tem mais alguma coisa que a senhora tem necessidade ou gostaria de compartilhar aqui nesse momento? Eu quero reforçar que eu queria resguardar a vida da minha filha, a minha também, mas principalmente a vida dela, que independente do que vocês vão aí, que vocês vão decidir, eu queria muito que vocês guardassem a vida da minha filha, que ela é muito importante para mim, dele não chegar perto dela. Independente do que vocês vão decidir, é só isso que eu peço. E a minha também, mas muito a vida dela, porque ela é muito importante para mim. Eu tenho muito, muito medo, que eu sei que ele é louco, que ele é psicopata. Eu não duvido que ele possa ir atrás de mim ou dela, entendeu? Então, eu peço que vocês pensem bastante, porque tem 4 anos que eu vivo ele é manipulador, entendeu? Tem 4 anos que ele ficou me dobrando. Eu vou mudar, tudo vai ser diferente, vamos para a roça que eu melhoro. Então, assim, ele consegue fazer a mente da pessoa toda e você consegue acreditar quando na outra semana ele faz igual. Então, que vocês venham pensar, porque eu a neném, ela tinha só 2 meses, entendeu? E outra coisa, eu não sei nem como eu vou falar isso para ela quando ela tiver idade. O que o pai dela fez. É isso que mais me dói. Uma escolha que eu fiz, a minha filha que vai pagar. É só isso. Obrigada. Sem mais perguntas, Excelência. Só mais uma. A senhora foi ouvida na delegacia de polícia e foi ouvida também esse ano ainda na fase do sumário, né? Perante uma juíza, não sei se a senhora se recorda. A senhora confirma essas declarações que a senhora prestou tanto na delegacia de polícia depois do crime como em juízo? Ok. Sem mais perguntas por parte do Ministério Público. Muito obrigada, senhora Milene. Defesa tem perguntas? Tem sim, Excelência. Pois não, doutor. Obrigada. Bom dia, tudo bom? Deixa eu te fazer uma pergunta. Esclarece aqui para a gente como é que era a casa da senhora, como é que era a disposição da casa na época? Qual casa? Essa que aconteceu, o fato. Era um portão, tinha uma vizinha que morava em cima e minha casa era embaixo, era um corredor. E dentro, aí, sua casa era a casa de baixo, 2 casas. Isso. Aí a sua casa tinha uma porta, que foi a porta que Isso. quebrou. E aí, como é que era dentro da casa? Qual a disposição dos cômodos? Era 3 cômodos. Era a cozinha, era meu quarto e o banheiro. Tinha, tipo... uma suítezinha onde eu colocava minhas roupinhas e o banheiro. Tá. E era pequenininha. a Elisa dormia com a senhora no quarto? Dormia no quarto. Tinha um bercinho e a cama dela, e minha cama. A senhora falou que quando a senhora ouviu ele pulando o muro, depois ouviu abrir a porta e aí a senhora levantou. Nesse momento a senhora estava no quarto. Isso. Elisa também. Isso. E aí a senhora vai para onde? Para que ele comece? Eu vou para a cozinha, que é do lado.
do Então, lado. esses fatos aconteceram, foi na cozinha? Não, foi tudo no quarto. Foi tudo no quarto? Foi tudo na frente dela. Tá. Porque a senhora falou que começou ali, quando foi, ele começou a discutir com a senhora? Ela começou a chorar e eu fiquei apertada e fui lá para o quarto. Então, aconteceu tudo isso no quarto. Entendi. A senhora falou que parecia que ele não estava dentro, estava em si, que ele estava meio... ele não, foi a palavra que a senhora usou, ele não estava em si. Parecia o quê? Que ele estava como, assim? Ele estava transtornado. Ou ele estava alcoolizado ou ele estava drogado. Porque a mesma hora que ele falava de eu estar com ele, ele chegou a falar uma hora assim comigo. A partir de hoje, que minha mãe estava pagando o meu aluguel. Certo. Eu arcava só com a despesa. Minha mãe fazia isso para mim. A partir de hoje, eu vou morar aqui dentro com você. Aí depois ele já pagava, eu vou matar você hoje. Então, assim... Isso, assim, no mesmo momento? Ele oscilava muito. Igual na hora que ele me deu a facada aqui. Tá vendo o que você faz eu fazer? Mas você não preocupa não, que você não vai morrer. Aí ele já começava a me bater, já falava, eu vou te matar. A mesma hora que eu falava que não ia fazer, ele já falava que ia fazer. Ele estava oscilando. E a senhora falou que essa situação toda durou por volta de 1h30, um pouco mais do que isso? Foi. E na hora que a senhora ouve a polícia, que a senhora falou que ouviu a polícia, a senhora começou a gritar mais, qual posição que a senhora estava e ele estava? Vocês estavam de frente, estavam conversando, estavam em pé? Eu estava na cama e ele em pé, porque eu já não estava aguentando mais, que eu perdi sangue demais. Aí ele estava em pé, a Elisa no berço, que eu não fiquei com ela no colo, que eu fiquei com medo dele meter um murro em mim, sei lá, e pegar nela. Ele não agrediu a Elisa hora nenhuma? Hora nenhuma, mas eu também não fiquei com ela no colo. Tá. Falei que vou deixar ela lá no berço. Fiquei na cama sentada, que eu já estava bamba de tanto perder sangue. E ele aqui em pé. Todos os momentos, depois que eu tomei a facada, que ele, enquanto eu não tinha tomado as facadas, ele estava batendo em mim, eu estava em pé. Que eu estava me protegendo, tentando pelo menos. Só que depois que eu tomei, que eu perdi muito sangue, eu comecei a ficar bamba. Então eu estava apanhando sentada. Eu estava apanhando assim. E ele em pé aqui. Aí a senhora ouve a polícia. E aí a senhora empurrou ele, saiu correndo? Como é que foi? Eu não estava aguentando correr mais. Não? Eu só gritei. Só gritou? Eu segurava, eu mordia a mão dele, tapeava para ele para lá para gritar e eu fui tentando. E aí a senhora gritou e aí ele saiu correndo ou a polícia entrou na casa? É isso que eu quero entender. Eu dei o primeiro grito e ele falou, não grita não, deixa eu fugir. Aí eu falei, não, eu vou gritar assim. Fui gritando. Eu falei, então eu vou fugir. No que ele saiu do meu quarto... Tipo assim, aí tem o corredor da minha casa, aí tem as casas de trás. Ele foi para trás. No que ele foi para trás, que eu vi ele pulando, eu peguei a Elisa e fui para frente, pro portão, para abrir para os policiais. Aí a senhora carregou a Elisa e foi para a porta. E aí os policiais já estavam parados? Já estavam parados. Eles bateram no portão. Ah, eles bateram no portão. Desculpa, eu esqueci. Eles bateram no portão. Quando a senhora encontra a polícia, o que acontece depois disso? Eu falei, eu tomei uma facada, não sei como que está a situação, eu preciso ir para o hospital. Aí eles foram lá dentro comigo, eu peguei a Nanda, minha filha, fiz a bolsa, a casa da minha avó é perto, deixei a Elisa com a minha avó e fui lá para o hospital. E aí a senhora foi para qual hospital, a senhora lembra? Fui para o Odilon Beres. Odilon Beres. E lá no Odilon, a senhora ficou internada, saiu no mesmo dia? Como é que foi? Eu saí no outro dia, eu fiz, eu tirei raio-x de tudo, tomei morfina... Eles olharam tudo, minha boca, olhou meu corpo todo. Aí eu tomei morfina, aí foi de madrugada, umas 4 horas da manhã que eu fui lá acabar de resolver. Aí meu pai foi comigo. Além da parte íntima que tinha lesão de faca, teve alguma outra lesão de faca ou não? Aí eu tomei com a unhada da faca na cabeça, o murro que ele me deu na boca rasgou daqui, aqui. Aqui foi só por cima. Que a faca estava cega, e soco, né? Aqueles hematomas. E aí a senhora foi liberada do hospital, a senhora foi para onde depois de liberada? Eu fui para a delegacia, lá do Guarani, e depois eu vim para o Barro Preto. Se não me engano, foi isso mesmo. E aí já foi ouvida no mesmo dia? Foi. Tá. Hoje a senhora continua morando em Belo Horizonte ou a senhora voltou para o Espírito Santo? Não, eu tô aqui. Não, eu fui para o Espírito Santo com ele, que falou que ia mudar de vida lá, né? Tá. A gente trabalhava na roça, na lavoura de café. Entendi. Ele falou que ia mudar lá.
Então, nesses 4 anos, vocês moravam mais aqui ou mais lá? Como é que... A gente morou lá, né? Não, a gente começou aqui em Belo Horizonte, fomos para Itabacuri, ele falou que ia parar de beber e usar droga em Itabacuri. Aí lá eu passei até fome, né? Aí eu vim embora, aí apanhei também lá, aí eu vim embora. Ele me ligou, ele me achou no Facebook, falou que ia mudar, que ia para Espírito Santo, ia trabalhar. Ele é trabalhador, por incrível que pareça. Aí foi lá, aí ele falou para mim ir para Espírito Santo, para a gente trabalhar na roça, que ele ia mudar, não ia colocar a mão em mim, não ia beber, não ia usar droga. Eu fui. Aí a gente ficou lá quase 2 anos. Aí deu no que deu, eu engravidei e vim embora. Entendi. E nesse tempo que a senhora conhece ele, a senhora já falou que foi vítima de violência, que vive um ciclo de violência, a senhora explicou isso aqui. A senhora ele tinha fama de ser bandido, envolvido com criminalidade fora da sua relação? Sim. Sim? Do quê? Tráfico. Tráfico? Aonde? Aqui ou lá? Nos 2 lugares. Nos 2 lugares. Tá. E a senhora sabe se ele chegou a ser preso, essas coisas, né? Sabe que foi? Já fui preso. Enquanto estava no relacionamento com a senhora? Não, comigo não. Não? Comigo não. Fiquei sabendo assim depois, né? Não, então, enquanto ele estava com a senhora? Não. Ele teve alguma coisa, envolvimento com tráfico, com crime? Não. Coisa errada, não? Não. Ah. Estou satisfeito, então. Muito obrigado. Algum jurado tem pergunta a fazer? Pode mandar o papel, por favor. Tem um jurado que gostaria de saber se antes desses fatos, se a senhora já tinha crises de pânico. Ou essas crises que a senhora relatou, de pânico, problema psicológico, psiquiátrico, passaram a ocorrer depois desses fatos? Eu tive quando meu avô faleceu, né? Depressão. Tive depressão, só que eu não fiz tratamento, não. Não fiz tratamento e fiquei tranquila. Só que aí depois que aconteceu isso aí eu tive que procurar ajuda mesmo. Então, assim, a senhora teve, depois da morte do avô, voltou ao normal, e aí depois desses fatos é que a senhora realmente passou a ter essas crises que a senhora relatou aqui. Ok. Mais alguma pergunta? Sem perguntas? Muito obrigada, a senhora está dispensada. Tá? Se a senhora quiser continuar assistindo, a senhora pode ficar à vontade. Mas o réu será trazido aqui para a sala. Então, já que a senhora falou que não gostaria de ter contato com ele... Eu vou assistir. Vai assistir? Ok, então. Bem, senhor Flávio Júnior Lopes Silva, é isso? Senhor Flávio, bom dia. O senhor está aqui hoje sendo julgado pelo crime de tentativa de feminicídio em desfavor da vítima Milene Stephanie da Silva Santos. O senhor está sendo assistido pela Defensoria Pública, já conversou reservadamente com o defensor, e ele deve ter esclarecido ao senhor que, durante o interrogatório, o senhor não é obrigado a responder as perguntas. O senhor tem o direito constitucional de ficar em silêncio, e esse silêncio não pode ser utilizado para prejudicá-lo. O senhor gostaria de falar ou o senhor gostaria de usar o direito ao silêncio? Falar. Tá. Eu já darei a palavra aqui à promotora de justiça para as perguntas ao senhor, depois ao defensor e aos jurados. Doutora, a senhora tem a palavra. Senhor Flávio, bom dia. Bom dia. Quanto tempo durou o relacionamento do senhor com a senhora Milene? 5 anos e 4 meses. Tá. Desse relacionamento veio algum filho? Ou filha? Sim, uma filha. Nascida quando? Nasceu dia 2 de abril. E por qual motivo esse relacionamento foi rompido? Porque eu estava bebendo muito. Aí ela não queria que eu bebesse. Nós estávamos buscando a igreja. Aí era uma pessoa muito carinhosa e estava querendo mudar a minha vida. Entendeu? Nós passamos a ir para a igreja direto. Mas nisso eu estava bebendo escondido. Ela descobriu. Ela falou, você escolhe a bebida ou eu? Aí nós começamos a discutir sobre isso.
E aí ela rompeu o relacionamento e ela veio embora para Belo Horizonte, é isso? Sim. Tá. E o senhor depois veio para Belo Horizonte atrás dela? Vim, que ela tinha deixado um recado lá no Espírito Santo, se eu quisesse melhorar de vida, quisesse ajuda, eu procuraria ela. Eu procurei, ela me orientou, foi carinhosa, foi dedicada, não tem nada de mal para com ela, que a pessoa sempre me ajudou e estava me ajudando até o fim do relacionamento. Tá. Ela morava em Belo Horizonte sozinha com a filha Sim. do senhor também? Tá. O senhor tinha a chave da casa dela? Não. Não. E como que era o relacionamento? Quando o senhor bebia, fazia uso de droga, ou mesmo sóbrio, o senhor praticava violência contra ela? Não. O senhor nunca praticou violência contra ela? Discussões, sim. Porque ela não gostava que eu bebia de jeito nenhum. Já retirou coisa de casa? Mantimento da casa? Teve uma vez que eu fui embora, eu tirei minhas coisas, mas aí eu arrependi e voltei tudo para lá de novo. Mas teve outra vez que eu levei as coisas e não retornei para casa. Já chegou a quebrar o celular de propriedade dela? Sim, confesso que sim, por causa de... Eu vi umas mensagens, entendeu? Confesso que quebrei sim. E quando o senhor quebrou? O senhor viu as mensagens, foi ciúme? Não foi ciúme. Porque eu estava se relacionamento, conversando com outro homem. Mas nesse momento ela estava separada do senhor? Não. Nós Não estávamos estava? juntos. Isso foi aonde? Em Belo Horizonte? Lá em Espírito Santo. Tá. Mas o senhor não quebrou o celular dela em Belo Horizonte, em setembro do ano passado? Sim, quebrei um também. Então quebrou outro celular. E esse outro celular que o senhor quebrou em Belo Horizonte, aqui, o senhor quebrou por qual motivo? Porque eu peguei mensagem dela conversando com outro homem. E o senhor não aceitava ela conversar com outro homem? Não, conversar normal agora. Conversar coisas de relações. E me chamando de entregador de fralda ainda. Que eu só vou lá para entregar fralda. Não tem nada comigo sempre que nós estávamos juntos. Sobre a Elisa, o senhor registrou a Elisa? Meu erro foi esse. Não registrei porque eu tinha perdido meus documentos. Tanto que ela mesmo estava me ajudando a tirar o documento. O senhor pagava pensão regular para Elisa? Não, então nós morávamos juntos. Aqui em Belo Horizonte ela vem morar sozinha, né? O senhor disse que ela tem noiva e mora em Belo Horizonte. Então, mas desculpa, eu não fiquei nem muitos dias lá sozinho, aí eu vim para cá com ela. Aí eu estava ajudando, comprando fralda, ajudando em tudo. Dormia lá na casa dela, que ela mesmo ligava, vem para cá. Só não gostava que eu chegasse lá e a mãe dela estivesse lá, que ela falou que a mãe dela não queria me ver de jeito nenhum. E nesse dia de setembro, que aconteceu, né, do senhor ter machucado a senhora Milene, que aconteceu, a polícia que ensejou esse processo. O que aconteceu? Como é que o senhor entrou lá dentro da casa? Eu achei o pedaço de vidro meio quebrado, consegui entrar, nós estávamos conversando. Que horas que era que o senhor entrou lá dentro da casa? Isso na parte de umas 11 e pouco da noite. 11 e pouco da noite. E aí? Aí o senhor entrou? Aí nós foi conversando como um casal normal. Mas sim... O senhor estava com alguma faca? O senhor entrou lá com alguma faca? Não. Não? Uhum. E aí? Aí nós continuamos conversando, aí ela me pediu para ir embora. Começou a xingar e começou... Aí nós começamos a discutir. Foi a hora que aconteceu, o que aconteceu entre nós dois. O que aconteceu? Realmente aconteceu uma discussão, uma agressão física entre eu e ela, onde que ela se machucou e eu me machuquei. Tá. Mas essa agressão física ela aconteceu em que cômodo da casa? No interior, perto da cozinha, divisão do quarto da cozinha. Uhum. E como é que aconteceu? Como é que se iniciou essa agressão física? Nós estávamos discutindo sobre relações, sobre os deveres. Ela também colocava regra, porque a casa lá está alugada no nome da mãe dela. E a mãe dela não queria que eu isse lá. É um direito deles, né? Aí eu falei com ela, então vamos alugar uma outra casa para nós viver juntos. No momento até estava indo bem,
mas não sei por que aconteceu. Quem mudou a cabeça dela. Que era uma pessoa muito prestativa e dedicada. Nessa dinâmica, como é que se iniciou a agressão física? Quem bateu em quem? Quem fez o quê? Foi utilizado algum instrumento? O senhor disse que ela se machucou, né? Mas Não. se machucou como? Com a faca que estava na mão. Quem pegou a faca? Eu. O senhor pegou a faca? A faca da casa dela? Ou o senhor estava com essa faca? A faca estava lá. Eu peguei a faca, mas não para furar ela. O senhor pegou a faca para quê? Eu estava chupando uma laranja. Nisso a agressão começou, ela pulou em cima de mim. Veio para cima de mim. Aí nisso, no tomar a faca, ela foi se cortada, eu também me cortei aqui no braço. Mas como é que o senhor estava cortando uma laranja com a faca e ela cortou logo a vagina na faca que o senhor usava para cortar a laranja? No que eu agredi, que eu também me alterei e ela alterou. A faca pegou na cabeça dela e na vagina. Uhum. Mas estava na minha mão. O culpado fui eu, não foi ela. Entendeu? Eu não tinha intenção nenhuma de matar e fazer algum mal a ela. Mas eu vi que feriu ela. Na hora eu parei, corri, também cortei, peguei o soro e açúcar, estanquei o sangue dela. Aí ela falou, vou desgraçar com sua vida, vou chamar a polícia. E nisso a polícia já estava lá na frente. Alguém já tinha chamado a polícia. O senhor estava sob efeito de drogas ou de álcool nesse dia? Não. Não, o senhor estava sóbrio? Sóbrio. Tá. O senhor chegou a dar socos nela também? O meu cotovelo, sim, pegou na boca dela. Muito forte, que chegou até a inchar. Como assim pegou? Pegou parece acidente, né? O senhor deu uma cotovelada nela, é isso que Sim, você está dizendo? para afastar, mas pegou forte. Como fosse Entendi. que deu, mas foi no... Entendi, deu uma cotovelada. Pegou assim. Mas e aí? A polícia chegou, a polícia bateu na porta, ela conseguiu gritar? Ela começou a gritar? Não, os vizinhos chamou. Os vizinhos Aí, chamaram a polícia. eu saí Em algum momento o senhor tampou a boca dela? Não, eu saí correndo pelo fundo. O senhor saiu correndo porque a polícia chegou? Então, que ela falou que ia... Então o senhor saiu de lá porque a polícia chegou? Sim. Foi essa a motivação do senhor ter saído de lá? Eu corri pelo fundo e eles entrou pela frente. Se a polícia não tivesse chegado, o senhor não tinha saído? Não, eu ia sair, porque eu tinha que chamar a ambulância para atender ela. O senhor chamou a ambulância para atender ela? Não, estava sem telefone, ela também estava sem telefone. O senhor cortou a fiação da casa? Não. Não. Ela estava sem telefone porque o senhor quebrou o telefone dela? Sim. Entendi. E a Elisa? Onde que a Elisa estava? Estava no berço dormindo. Ela deu mamar para a Elisa nesse meio tempo? Não. O senhor não se lembra dela sangrando, não? Quem? A Milena? A Milena sangrando? Sim, por isso que eu estanquei o sangue dela. Entendi. O açúcar, soro psicológico, o soro até que nós limpávamos o narizinho da bebê. E o senhor está dizendo que antes disso o senhor nunca encostou a mão nela, nunca tinha agredido ela fisicamente? Teve discussões. Mas nunca teve agressão física? Por isso que não. Quem que é Claudiane Luiz Pereira? Claudiane. Aqui na folha de antecedentes do senhor tem um crime de homicídio contra Claudiane Luiz Pereira. O senhor não conhece a pessoa? Claudiane? O senhor tinha o costume de usar faca? Não. De ter porte de faca? Não. Não? O senhor nunca foi abordado com faca antes? Já. Quando? Foi em 2016, que roubou uma bolsa minha, logo quando eu vim para Belo Horizonte, trabalhar com meu pai, roubou na rodoviária. Aí eu consegui, os policiais ligou para meu pai, o pai foi, me buscou na delegacia. Aí eu fiquei sabendo onde que esse cara que roubou minha bolsa estava. Aí eu fui com a faca atrás dele, mas não consegui achar. Os próprios policiais que me pegou esse dia, por causa da abordagem, pegou eu com essa faca. Só essa vez? Só. Com relação a esses fatos, o senhor foi ouvido na delegacia de polícia, Sim. quando o senhor foi preso em flagrante. Sim. O senhor confirma isso? Sim. As declarações que o senhor prestou na delegacia de polícia? Sobre o... Explica de novo. Quando o senhor foi preso em flagrante, nesse dia que o senhor entrou lá na casa da Milena, a polícia pegou o senhor e levou lá para a delegacia. E o senhor foi ouvido lá, no auto de prisão em flagrante delito. No auto de prisão em flagrante delito. O que eu estou perguntando é se o senhor confirma o que o senhor disse lá na delegacia. Não. O senhor não confirma? Deixa eu proceder à leitura para o senhor sobre o que o senhor declarou lá na delegacia.
Lá na delegacia, o senhor disse o seguinte. E sobre os fatos, desejo informar que residia na rua Domingo Fernandes, 1292, bairro União, de favor, mas foi despejado e ontem, 16/9/2024, por volta das 8 horas, compareceu na casa de sua ex-companheira Milena, para pedir-lhe ajuda e abrigo. No começo, ela me xingou. Vi que a porta estava com greta e consegui entrar e entrei. Fiquei conversando com ela, mas depois discutimos e ela voou no meu pescoço e, sem querer, meu cotovelo bateu na boca dela. Ela pegou a faca para mim, eu tentei tomar a faca dela, me cortei, ela se cortou. Depois disso, ela começou a gritar, falando que eu ia matar ela. Aí eu acho que o vizinho chamou a polícia. Eu pedi ela desculpa, perdão. Quando a polícia estava chegando, eu corri, conforme se expressa. Que perguntado, respondeu que confirma ter dado facada na vagina dela, esclarecendo que foi sem querer. Eu estava tentando tomar a faca dela e, sem querer, cortei ela. Que perguntado, nega ter praticado qualquer outra agressão contra ela. Dei só a cotovelada nela sem querer, conforme se expressa. Que perguntado, respondeu que nega ter cortado a fiação da internet da casa de Milena, informa que só puxou a tomada. Que perguntado, respondeu que o vidro da porta da casa da Milena já estava quebrado. Quebrei só um pouco do que já estava quebrado. Que nega ter falado que ia matar Milena e a filha Elisa. Que nega ter quebrado o celular de Milena, esclarecendo que tem uns 15 dias que o celular dela caiu no chão e quebrou. Que nada mais tem a declarar, que afirma não ter praticado nenhum outro crime contra Milena nem contra a filha. Que não apresenta testemunha dos fatos. Essas declarações o senhor prestou na delegacia de polícia. Sim, mas foi mentira. Foi mentira... O que foi mentira dessa parte dessas declarações? Eu falei muitas mentiras nisso aí. Na verdade, o que aconteceu foi o fato que eu acabei... O que é mentira disso que eu acabei de ler para o senhor? De não ter quebrado o celular dela, entendeu? Dela estar com a faca, na verdade era eu que estava com a faca, mas não foi de intenção de furar ela, jamais. E por que o senhor mentiu lá na delegacia? Porque eu estava com o sangue muito quente, assim, pelo fato que estava acontecendo, eu queria jogar nas costas dela isso. Mas depois eu vi, busquei, nós estávamos indo na igreja, eu pedi a Deus para me instruir o que eu podia falar. Realmente eu falei coisas erradas que não podia ter feito. Mas antes... Aqui o senhor disse que, de fato, tirou a tomada da fiação de internet. Sim. Você chegou a fazer isso? Uhum. Por que o senhor tirou a fiação da internet? Com medo dela ligar para alguém, se tivesse algum celular para poder me prejudicar. O que o senhor entende que era prejudicar o senhor naquele momento? Porque ela tem muitos amigos por aquela região. Eu não sou daqui. Com medo de alguém ver que ela estava sendo prejudicada. Assim, por causa... Naquele momento que o senhor estava lá dentro da casa? E alguém cercar a casa e tentar me matar. Que ela é daqui. Eu não sou daqui. Sou de Itabacuri. Aí eu fiquei com medo. Uhum. Depois que o senhor foi preso, o senhor pediu alguém para mandar uma mensagem para Milena? Sim. O que dizia essa mensagem? Eu pedi ela perguntando se ela podia conversar lá, explicar realmente o que aconteceu, para poder me ajudar. Eu não queria nada com ela. O senhor pediu para ela retirar a queixa? Sim. Tá, mas o senhor tinha uma medida protetiva que proibia o senhor de ter contato com ela? Mas eu não sabia. O senhor não sabia que o senhor tinha uma medida protetiva? Realmente eu mandei a cartinha sim, mas eu não sabia. Tem mais alguma coisa que o senhor queira trazer para esclarecer esses fatos, para a gente entender o que aconteceu nesse dia lá? Não, o que eu quero dizer é que realmente o que aconteceu foi isso que eu acabei de falar. Se tiver alguma coisa a mais para me responder, eu respondo direito. Ok, sem mais perguntas, muito obrigado, senhor Flávio. Defesa. Tudo bom, senhor Flávio? Esclarece aí para o jurado. Qual que era a sua intenção lá naquela noite? Minha intenção é poder conversar tudo com ela direito para nós entrar em acordo e ter uma separação normal, como qualquer um, que ninguém é dono de ninguém. Ninguém tem o direito de bater ou matar ninguém. O senhor falou aqui para a promotora que o senhor realmente agrediu.
Na hora Sim, da mas discussão, eu o senhor não agrediu. mas Aí- não foi a intenção, eu agredi, porque ela chegou perto, igual eu acabei de contar para a promotora, sobre o que aconteceu lá, que foi na hora que já chegou perto de mim da agressão, que machucou ela, me machucou. é a minha pergunta, vou fazer a pergunta conforme isso. Certo? Em algum momento o senhor quis matá-la? Não, jamais. Ainda mais a mãe da minha filha, uma pessoa que também muito me ajudou, uma guerreira, trabalhadeira, era dedicada. Em algum momento o senhor chegou a agredir a sua filha? Não, Chegou perto dela, né? não. Não. Ela estava dormindo, mas E o senhor fugiu. Como que o senhor fugiu? Explica aí para os jurados. no fundo da casa onde que ela morava, tem um portãozinho baixinho e outra casa de aluguel no fundo. Mas só que não morava ninguém. Aí eu pulei o muro e consegui ganhar a rua de trás. Mas alguém chegou a entrar dentro de casa e aí o senhor viu essa pessoa dentro de casa e por isso o senhor fugiu? Não cheguei a ver, não. Ninguém, não. Tá. Aí o senhor pulou os muros, o muro da casa de. Pulei o muro e quando eu caí na rua de trás, aí veio uma viatura e me abordou e perguntou: por que você está correndo? Eu falei: estou correndo porque eu acabei de brigar com minha esposa ali. Ah, então você mesmo que nós está procurando. Você vai se render? Eu falei: vou. Entreguei, eles me levou para lá. Quando eu cheguei lá, ela falou: é isso aí mesmo, que é meu marido. Foi assim que aconteceu. Então o senhor fugiu pela casa dos fundos, pulando o muro, e quando o senhor chegou na rua, a polícia já te prendeu. É isso? Eles levinha correndo, passou uma viatura e não tinha me visto. Aí a outra me viu, parou. Eu sei que estava discutindo com a mulher na rua de cima. Falei: sim. Aí eu falei: você vai reagir a alguma coisa? Eu falei: não. Ele me algemou e me levou lá. Quando chegou lá, ela falou assim: é ele mesmo. Foi assim. O senhor falou para a promotora agora no final que o senhor fez lá suas orações, foi em algum lugar, não entendi direito, e que aí por isso o senhor resolveu falar tudo hoje, o que o senhor tinha falado ali era mentira, que o senhor queria prejudicar na época e hoje. A minha pergunta é: o senhor evangelizou? O que foi? O senhor entrou para a igreja? O senhor já era? Voltou? Explica. Uns 4 meses antes, eu e ela batizou na igreja Sara Nossa Terra. Aí, através disso, desse batismo, eu passei a buscar mais a palavra do Senhor. Mas eu estava fumando cigarro e bebendo na rua ainda, não estava firme ainda. Aí, da medida que eu fui preso, lá tem um grupo de oração que nós faz um dia sim, um dia não, lá dentro da cadeia. Lá já tem muitas revelações e eu participo do culto. Tanto que lá a maioria me chama de pastor. Eu busco o culto lá. Então eu estou firme com Deus e Deus me mostrou para mim falar as coisas certas, entendeu? E depois dessa situação toda aí, como é que o senhor está? O senhor está arrependido? Como é que está? Sim, estou muito arrependido, peço desculpa por todos aqui presentes. Não, praticamente, acho que não era eu naquele momento, estava sendo usado por sei lá quem. Muito arrependido mesmo, porque a pessoa que estava do meu lado é uma grande guerreira, trabalhadora, dedicada, não tem nada a questionar sobre ela. Apesar de tudo que aconteceu até hoje, eu nunca amei nenhuma mulher igual eu amo ela, minha filha. Só sinto peço perdão por tudo que aconteceu, que Deus abençoe a vida dela, da minha filha e da família dela. Então, obrigado, estou satisfeito, Celeste. Amém. Bem, eu estou com algumas perguntas dos jurados aqui. A primeira pergunta é o seguinte: a criança ficou dormindo o tempo todo, mesmo com os gritos e cotoveladas? Sim. Não acordou, mesmo com o barulho? Não? Quantos anos tinha a criança na época? Eu estava com 4 meses para 5. Tem um jurado que quer saber o seguinte: durante essas brigas que existiam, né, e também no dia, o que passou na cabeça do senhor quando o senhor olhou para a filha no berço? No dia dos fatos. Eu senti como um covarde. Está discutindo com a mãe de uma princesinha que estava ali dormindo sem saber o que estava acontecendo ao redor.
O senhor morou com a vítima até quando? Nós fizemos 5 anos e 4 meses juntos. Tá, até a data, na época dos fatos, o senhor estava morando com ela ou não? Sim. Nós tínhamos voltado. Nós estávamos terminados e nós voltou. Já estava morando com ela na época dos fatos? Uhum. E se o senhor já estava morando com ela na data dos fatos, por que o senhor não tinha chaves da casa? Porque a casa onde ela estava morando, a mãe dela que fez o... Como é que fala? O aluguel, o contrato. E a mãe dela não queria me ver de qualquer maneira. Então, quando a mãe dela ia lá visitar ela falou: Flávio, me espera na pracinha, ou então vai lá pro seu pai, assim que minha mãe sair daqui, você volta. A mãe dela não queria me ver, por isso que eu não tinha chave. Como é que eu ia chegar lá, a mãe dela me visse lá, a mãe dela ia... Porque atualmente eu estava pedindo serviço do meu pai, eu não estava atualmente trabalhando, não era o serviço certo para me alugar uma casa e colocar ela por conta. Estava dependendo daquela casa para ela morar, aí eu não queria prejudicar ela. Tem uma aqui que fala o seguinte: o senhor disse que foi fazer uma visita normal, por que contou com o vidro quebrado na porta para conseguir entrar? Como é que é? Não entendi. Quando o senhor foi entrar, o senhor estava portando algum vidro, alguma coisa assim? Não. Não? Tá, então quem fez essa pergunta, se quiser que complemente, porque realmente eu também não entendi aqui. Ah, tá, entendi. Sim. Tá, então aqui está a mesma pergunta em relação ao fato dele não ter chaves, tá? Da pergunta que ele respondeu anteriormente. A última pergunta: se o senhor foi buscar ajuda para a vítima, por que ofereceu resistência a ponto de ser algemado? Por que dificultou o trabalho da polícia se estava sóbrio? Eu não resisti à polícia, não. Tanto que a polícia me falou assim: eu sei que é mesmo que estava brigando com a sua esposa. Eu falei: sim. Você vai reagir ou quer que nós... Eu falei: não, pode. Então o senhor não dificultou o trabalho da polícia, não? Não, jamais. Mais alguma pergunta? Sem perguntas? Finalizamos, então, pode encerrar, por favor. O senhor vai aguardar lá no lugar. Nós vamos... Iniciaremos agora a audiência de número 1330, de processo de número 5239, 240, 75 de 2024. Submetido a julgamento Flávio Júnior Lopes da Silva. Estamos aqui com a vítima Milena Stephanie da Silva Santos, promotor, defensor, e talvez eu vou fazer algumas perguntas de opção, tá bom? Boa tarde. Boa tarde. A senhora teve relacionamento com o Flávio? Sim. Durante quanto tempo? 3 anos. Chegaram a morar junto? Sim. Tem filhos juntos de você? Sim. Durante esse relacionamento desses 3 anos, vocês tiveram algum problema, alguma discussão, algum comportamento inadequado dele? Sim, né? A gente começou, ele era alcoólatra, né? E eu propus para ele que para a gente continuar junto, ele teria que parar com as drogas e com a bebida. Né? Eu sou ex-usuária também, mas eu tenho mais de 3 anos limpa. Né? Eu falei com ele, né, que para não ficar com ele teria que se limpar. Aí quando deu 1 ano que ele estava limpo, ele recaiu. Nisso ele começou a ficar agressivo, né? Faltava dinheiro em casa, ele sumia com o dinheiro, e a gente estava em Espírito Santo, né? Aí a Elisa, eu achei que ele ia melhorar, né? Ele só piorou, as agressões começaram a ficar mais, mais constantes, começou a me machucar mais. Aí eu decidi separar e vim para Belo Horizonte, separada dele. Aí ele não aguentou ficar lá e ver atrás. A mãe dele me fazia aquela lavagem cerebral, que ele melhorou muito comigo, que ele só me escuta. Não é aquela lavagem que a mãe faz colocando a responsabilidade dele em cima de mim. Só que eu já tenho uma filha, né? E eu tenho que cuidar dela. Aí ele foi marcar comigo de levar fralda, né? Fazer uma compra para mim. Isso tudo para mim já era uma estratégia para ele descobrir aonde eu morava, né? Aí ele foi tentando, eu mudei e tal, levei ele para a igreja, aquela coisa toda. Só que
ele não aceitava que era o fim. Ele nunca aceitou que eu não queria mais nada com ele. Aí aconteceu o que aconteceu, né? Essa casa que você que a senhora estava morando na época dos pais, era alugada? Foi alugada. A filha de você é filha? Isso. Tem que estar com quantos anos? Ela está com 10 meses. 10 meses? Isso. Então, na época dos pais, Tinha 3 meses. certo. Então, a senhora tinha conhecimento que ele estava em Belo Horizonte? Sim, a mãe dele me ligou, falou: Milena, o Flávio foi para levar umas fraldas para Elisa, falou que estava com muita saudade, queria te ajudar. E nisso ele acabou descobrindo onde eu morava, porque como é que eu pego a compra, as coisinhas da Elisa com ela, né? Aí eu acabei dando o meu endereço para ele. Só que eu nunca imaginaria que ele chegaria a esse ponto, porque ele é uma pessoa que parece que ele é doente. Sabe, ele não transparece que ele tá com raiva, ele estava tentando de tudo voltar comigo. Volta comigo, eu mudei, eu tô indo pra igreja, eu não bebo mais, eu não uso droga mais. Mas o fundo, quando ele estava lá no bairro do pai dele, bebendo, ele estava fazendo tudo mais escondido, entendeu? Só que aí ele foi conversando, ele conheceu meu pai, tudo, e ele viu que eu não ia voltar com ele. Aí ele... Mas vocês estavam conversando no telefone? Não, mas a gente contava uma vez por semana. Uma vez por semana, assim, não, a gente estava se encontrando todo dia, porque ele veio para cá, ele tem só o pai dele, ele estava trabalhando, ele me pediu uma ajuda para me dar ele uma janta à noite, né, porque estava muito difícil para ele estava começando aqui do zero, a gente deixou nossa vida toda em Espírito Santo, e ele estava trabalhando de pedreiro, ele pediu para mim dar ele um prato de comida, né, de noite para ele jantar, para ficar mais tranquilo. Aí nisso, aí ele deu uma sumida. Aí quando ele apareceu, foi desse jeito, pulando na minha casa. Conta pra gente, então, o que aconteceu no dia? Bom, eu tinha saído com meu pai, né? Eu fui no pagode com meu pai. Mais cedo ele tinha passado na casa da minha avó, né? Do meu pai e da minha avó, tinha falado com a minha avó que ele iria mudar, que ele tinha bebido um pouco, cachaça, mas que ele iria mudar, né? Que ele estava indo embora, que ele ia voltar melhor, são, ia trabalhar, não ia mais mexer com droga, não ia beber. Aí minha avó até comentou comigo na hora que eu estava indo embora desse pagode. Eu cheguei em casa por volta de 8 horas da noite. Quando foi 3 horas da manhã, eu escutei um barulho, né? Minha casa é aqui, aí tem um corredorzinho e é o portão. Eu escutei um barulho, eu já deduzi que tinha sido ele, que era ele, né? Aí minha porta estava trancada, mas era de vidro. Ele pulou, ele já quebrou o vidro, né? Colocou a mão por dentro para abrir. No que ele abriu, ele já estava... Eu fui, né? Eu deixei a Elisa no berço e já fui na porta para ver o que estava acontecendo. Ele já estava com 3 facas. Ele estava com 2 na cintura e uma na mão. Falando assim que se eu não fosse dele, eu não ia ser de mais ninguém. Nisso começou a agressão física. E as ameaças, falando que ele fosse mais ninguém, ele começou primeiro a pancadaria. Ele foi me dando um murro no rosto, né? Aqui abriu, não precisei de ponto, porque eu demorei para o hospital. Ele pegou a faca, a quina da faca, ele bateu na minha cabeça. Quando eu já não estava mais aguentando apanhar, e a Elisa chorando. Ela chorando, pedindo pelo amor de Deus para ele parar, que estava na frente da menina. E ele foi tão frio que ele não pensou nem na filha. Mas aí eu sentei na cama que eu comecei a ficar fraca de tanto apanhar. Aí ele veio com a faca. Foi a primeira facada que ele veio por cima de mim e enfiou na minha área íntima. Aí eu comecei a perder muito sangue, né? O meu rosto nem minha boca estava sangrando assim. Eu tive que pegar minha menina mesmo, já tomando a primeira facada, coloquei ela no peito, ela bebeu sangue. Nossa, é leite com sangue, foi uma coisa assim, horrorosa. Aí eu coloquei ela no berço, aí ele falou assim que ele ia me matar, ia matar ele e depois ia se matar. Aí ele tentou passar a faca no meu pescoço.
Só que ela estava cega, ela só, assim, não foi fundo, foi só artificial. Aí eu comecei a parar e depois disso, aí tá. Aí eu fui pro banheiro que eu não sabia onde tinha sido a facada e tava saindo muito sangue. Aí eles estão com o sangue, virou e falou assim, né? Ele pegou açúcar, colocou na minha área íntima, lavou com soro fisiológico, tá com álcool. E falou assim, você não vai morrer não, isso aqui é só pra você ver que você é minha. Você não é de mais ninguém, é pra você ver que eu tenho coragem. Eles estão com sangue, parou de sangrar um pouco, mas ele continuou me batendo. Foi 1 hora, mais ou menos, ele me batendo e eu sangrando, aquela confusão, Elisa chorando. Aí eu comecei a rezar. Falei, oh, meu Deus, eu preciso cuidar da minha filha. Aí chegou a polícia, só que hoje eu sei que foi o vizinho que chamou, mas ele não deu o endereço certo, né? Então eu escutei a polícia passando, eu gritei, no que eu gritei, ele já segurou minha boca, eu falei, vai embora, deixa só eles entrar para eles me ajudar, porque eu tô sangrando muito, eu tô muito machucada. Aí nisso ele abriu a porta, em que ele abriu a porta, ele saiu de perto de mim e abriu a porta, em que ele abriu a porta, eu peguei eles e fui correndo pro portão e abri o portão. Aí os policiais chegaram. Quem encaminhou a senhora para o hospital? Foi os policiais. Eu passei na casa da minha avó, deixei minha filha e a gente foi para o hospital. Os policiais me levou e meu pai. Meu pai foi junto. A senhora ficou quanto tempo no hospital? Nossa, eu não vou me lembrar muito bem. Deve ter ficado umas 2 horas, né? Que eu tomei burro na boca, eles olharam eu toda, né? Depois disso, a senhora executou algum apoio psicológico? Sim, sim. Eu já tinha depressão antes, mas ela estava... Eu parei de tomar o remédio por conta própria, né? Que a zona rural me ajudou muito. Mas depois que isso aconteceu, eu estou tomando 5 remédios. E estou fazendo psicólogo também, tenho um psiquiatra. A senhora continua morando numa casa também? Não, estou morando com meu pai. A senhora deseja que eventual medida protetiva seja mantida? Seja mantida, e se tivesse como, eu queria pedir para minha filha. Nossa filha, isso. Está extensiva as suas descendências, já deve estar abrangente, vou confirmar, mas possivelmente, quando refere a cliente descendente, claramente coloca ressalvadas pesquisas comuns. A gente olha e se colocar no programa. A senhora deseja falar mais alguma coisa? Ele não registrou a menina, né? Ele não tinha documento, continua não tendo, e eu gostaria que ele mantesse distância total, porque ele é uma pessoa doente. Ele é doente, eu tenho medo dele, eu não quero que ele chegue perto de mim, muito menos da minha filha. Eu quero distância, muita distância mesmo, eu quero ver ele nunca mais, porque ele tem problema. Uma pessoa que faz isso na frente da filha, para mim, ele não é normal, ele é doente. Então, eu não quero ter contato nenhum com ele. E nem a Elisa. Eu trabalho, minha família me ajuda, mas eu não quero nenhum tipo de contato com ele, nem nada. A faca que atingiu a senhora consegue descrever? Ele estava com 3, né? Acho que ela era de cabo branco. Eu lembro que uma das 3 tinha um cabo branco. A senhora era de cortar pão, de cortar carne? Ah, sim, não. Todas eram sem ela era sem os ferrinhos. Ela era retinha mesmo. Grande, todas desse tamanho assim, ó. Ele já pegou com essas facas? Chegou com as 3. A senhora tinha falado que quando a senhora saiu no corredor, tinha visto ele com 2 facas. Ele estava com 3. Era 2 na cintura e uma na mão. Então eram 3. Eram 3. Que a blusa dele, ele colocou assim, ó. Tava para fora esse negócio aqui da faca. E uma na mão. Então, provavelmente, eu imagino que era uma para cada, né? Eu imagino que seja uma faca para cada.
E só para finalizar já, sobre a questão do momento da viatura passando. A senhora chegou a gritar? Eu gritei muito alto, socorro. Todo momento eu estava gritando, socorro, me ajuda. Aí na hora que eu escutei a viatura, eu gritei socorro, eles conseguiram me escutar. Eu falei com ele, foge, eu preciso de ajuda, eu preciso ir pro... Na verdade, desde o começo eu falava, quando eu tomei a primeira facada, que eu estava perdendo muito sangue, eu falei com ele, olha, vai embora, eu vou chamar a polícia, eu não vou chamar ninguém, eu só quero ajuda, porque eu vou morrer, porque eu vi que eu ia morrer, eu estava perdendo muito sangue. Aí quando chegou, realmente eu tinha escutado a viatura, que ele assustou, que ele me largou, né, ele fez assim, eu falei com ele, vai embora, porque eu vou gritar. Aí eu gritei, aí ele tentou segurar minha boca, eu mordi ele, aí ele viu que não tinha mais jeito, né, que ele já estava batendo no portão, não, eles bateram no portão, já começaram a bater, aí no que bateram, ele abriu meu portão e pulou os muros por trás da minha casa, nisso eu peguei minha filha e já fui pro portão correndo. Nesse momento, ele tinha feito alguma menção de levar a senhora ao hospital? Não. No momento, ele falou de levar ao hospital? Não, ele escancou o sangue e falou que eu não iria morrer. E que de manhã, me parece que ele estava drogado, ou então alcoolizado, porque a mesma hora que ele falava que ia me matar, ia matar nossa filha e ia suicidar, ele falava que no dia seguinte ele ia trabalhar e que eu iria com ele para Santa Luzia, que eu não ia ficar mais sozinha, que eu era porque eu pertencia a ele. Então tinha uma hora que ele ficava muito nervoso. Ele falava que ia matar nós três e depois ele já falava que ia trabalhar no dia seguinte, que eu não iria ficar sozinha em casa. Essa situação toda durou tempo? Foram umas 2 horas, 1 hora, umas 2 horas. Tá certo. Sem mais perguntas. Só um minutinho. A senhora falou que ele parecia doente, que ele parecia estar doente. Durante o relacionamento, a senhora falou que ele teve problema com alcoolismo, colhinho com o tempo. Ele fez algum tratamento de saúde, um sertão da vida, alguma coisa? Não. E ele tomava algum remédio controlado? Eu passava os meus naturais, né? Que eu tomava o natural, eu dava para ele e tal. Só que depois ele parou de me pedir ajuda e se afundou, né? Que eu falei com ele, porque eu já tive, né? Eu tive o meu tratamento, eu fiquei internada e tudo. Então eu conheço os passos, eu conheço tudo sobre a adicção. Eu falei com ele, quando for dar 1 ano, é a abstinência mais forte. Se você resistir isso, você vai resistir o tempo todo e pronto. Só que ele não me pediu ajuda, aí ele recaiu. Porque eu conheço a minha doença, mas ele não conhece a dele. E a senhora falou da sua doença. A senhora chegou então a se internar? Internei, tive tratamento, frequento ele até hoje. Não quis. Aí quando ele veio para cá, eu propus para ele internar, que eu iria acompanhar, mesmo a gente não tendo nada, eu ia acompanhar ele. Ele falou que não precisava de ajuda. Foi o que ele falou. Não, acho que eu estou satisfeito. Muito obrigado. Obrigada. Depois, se a senhora precisar, eu fiz uma casa especializada, né, doutor? Já tem destinado. Já está aqui. Vai estar aqui, né? Uma belezinha, né? De 3 meses. Solidarismo muito com a senhora, por Deus, que vem. Eu não sabia como a gente, se eu estava depois do compromisso de dizer a verdade. Fique à vontade, doutor. Policial, boa tarde. Boa tarde. Nós estamos tratando esse fato ocorrido na data de 16 de setembro de 2024, a vítima Milena e o acusado Flávio Júnior. Fato ocorrido na rua José de Novo, bairro Floramar. O senhor figurou aqui como condutor do auto de prisão de flagrante. O senhor teve acesso ao depoimento do senhor? Sim. Confirma o depoimento do auto de prisão de flagrante? Sim. Certo. O senhor se recorda, pode narrar para a gente qual foi o papel da guarnição do senhor? Sim, eu assumi o turno de serviço nessa data aí por volta de 5h30 da manhã e compareci até a delegacia de mulheres para poder render a guarnição que estava saindo de serviço.
Então, meu contato com essa ocorrência foi apenas na delegacia de mulheres. Eu não estive no local dos fatos e nem tive contato pessoal com a vítima. Teve contato com o acusado? Não. É. As informações que o senhor relata nas declarações do senhor, então, foram obtidas através do RES e da avaliação anterior? Sim. Tá certo. Sem mais perguntas, obrigado. Obrigada, sargento. Fique com Deus. Até Amém. mais. Pronto, ligado. Olha se está certo, por favor. Deu certinho. Obrigada. O senhor sabe que eu estou falando sobre o compromisso de dizer a verdade. Sim. Fique à vontade, doutor Fabiano. Policial, boa tarde. Boa tarde. Só tratando do fato ocorrido na data de 16 de setembro de 2024, na rua José Drimbon, no bairro Floramar, uma tentativa de feminicídio à vítima Helena e o acusado Flávio Júnior. O senhor consta aqui como um dos membros da guarnição que atendeu essa ocorrência. O senhor teve acesso ao histórico? Tive acesso. Confirma o teor do histórico? Confirmo. Se recorda do fato? Me recordo, foi eu que efetuei a prisão. Certo. Eu queria que o senhor narrar, então, qual foi o papel do senhor nessa ocorrência? Tá, durante a chamada pela vítima aí, que tinha uma... Por ela não, né? Algum vizinho deve ter ligado falando que havia uma mulher gritando numa residência. A gente estava próximo ao local e achamos o endereço, e assim que chegamos lá, já encontramos a vítima, e ela havia acabado de falar que o ex-marido dela havia lesionado, e naquele momento ele havia acabado de fugir, estaria ainda em fuga pelos telhados das casas. Aí nesse primeiro momento a gente viu que ela estava em segurança, demos a volta no quarteirão para não perder a tempestividade, a oportunidade, e no quarteirão de baixo a gente já encontrou ele evadindo. A gente abordou, o detivemos e retornamos ao local para então ouvir a vítima e entender todo o evento. Qual era o aspecto da vítima? Tinha sinais de lesão, de sangramento? Tinha, eu não me recordo. Ela falou, né, que tinha sido... Ela tomou uma facada, não me recordo aqui onde foi. Nós a socorremos por de Lomberes, foi superficial no primeiro momento. Levamos por de Lomberes, já que ela falou que havia sido agredida também nas partes íntimas, então, por protocolo, nós a levamos, e ela estava com o bebê dela ainda, né? Mas lesão era superficial. Mas havia sim. O acusado foi preso, havia sinais de embriaguez, de uso de drogas. O que o senhor recorda sobre isso? Desculpa, doutor, pode repetir? Havia alguns sinais de embriaguez, então, de uso de drogas? De drogas. Ele não estava... De drogas parecia sim. Ele não estava no seu estado normal, estava visivelmente alterado. Certo. Você saiu, então, em perseguição a ele? Foi necessário atestar algum imóvel? A casa... se nós saímos em perseguição, o senhor fala? Isso. É porque o áudio está picotando. É o seguinte, quando nós chegamos no local, foi bem... Chegamos bem no momento que chegou a chamada 190. Então, a casa que ela mora de aluguel é uma casa que ocupa um quarteirão. Então, da casa que ele estava, ele começou a pular os telhados e saiu na outra rua, que é o outro acesso. Então, é uma casa entre duas ruas, um quarteirão. Aí nós já viramos a viatura no segundo quarteirão, já encontramos ele. Ele chegou a reagir? Não chegou a reagir. Na verdade, ele se passou de dissimulado no primeiro momento, que a viatura chegou muito rápido, e ele
comportou-se como se não fosse o suspeito, como se não fosse a pessoa que nós já procurávamos. Então ele não reagiu, se fez de desentendido, e só quando nós o levamos até a vítima que ele começou a dar por certa aquela situação e começou a dar suas versões e negar os eventos. Ele segurava algum objeto? Como? Ele segurava algum objeto? Internet dele, tá? Voltou. Sargento, fique à vontade. Voltou. Ele portava algum objeto? O senhor está sem áudio. Desculpe aqui, a internet está realmente complicada hoje aqui, mas a última declaração foi que eu fiz, que ele foi abordado sem nenhum objeto nas mãos. Tá certo. Sem mais perguntas, obrigado. Sem perguntas. Obrigada, tenente. Fica com Deus, viu? Até a próxima. Também, obrigado. Boa tarde, sargento. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom. O senhor está depondo sobre o compromisso da verdade. Eu não entendi. O senhor está depondo sobre o compromisso da verdade. Ah, sim, sim. Fique à vontade. Policial, boa tarde. Boa tarde. Nós estamos tratando desse fato ocorrido em 16 de setembro de 2024. O senhor figurou aqui no alto episódio flagrante. O senhor teve acesso à declaração do senhor do alto episódio flagrante? Não tive não. Na verdade, eu até procurei, até pesquisei aqui essa questão do boletim de ocorrência e eu não participei desse boletim. Provavelmente, eu rendi os militares que estavam responsáveis por essa ocorrência na delegacia de mulheres. O senhor se recorda se teve contato com a vítima ou com o acusado? Não recordo. Tá certo. Sem mais perguntas, obrigado. Sem perguntas. Obrigada, sargento. O senhor está dispensado. Tá ok, obrigado. Boa tarde, senhor Flávio Júnior Lopes Silva. Tudo bem com o senhor? Quem está sem áudio? O senhor me dá o áudio, por favor? Vê se o senhor consegue. Obrigada, policial. Boa tarde, senhor Flávio Lopes Silva. Vou conversar com o senhor agora. Vou fazer algumas perguntas com o pessoal, aí o senhor me responda. Depois eu fiz algumas perguntas para o senhor sobre os fatos. O senhor não precisa me responder, o senhor pode permanecer em silêncio. Não vou entender que o senhor está assumindo uma culpa por isso, tampouco isso vai ser prejudicial ao senhor quando eu for prolatar a sentença, tá bom? Tá bom. O senhor está com quantos anos? Fiz 34. O senhor é casado? Eu estava juntado. Tem filhos? Tem uma menina que fez 1 ano ontem. O senhor estava trabalhando antes de ser preso? Sim. Trabalhando de quê? PD. O senhor usava drogas? No passado, sim. O senhor usava qual droga? Já usei maconha, cachaça, cigarro. O senhor tem problema com bebida, então, também? Não entendi. Já teve problema ou tem problema com bebida? Não, já bebi, mas não tinha problema com bebida, não. Não. Eu, na verdade, eu queria parar, né? Eu consegui, graças a Deus. Entendi. O senhor já foi preso ou respondeu o processo criminal antes dos fatos? Já fui preso antes. Já pagou? Paguei. O senhor tem ciência das acusações que estão pesando contra o senhor? Não entendi. O senhor sabe a acusação que o senhor está respondendo? O defensor público explicou para o senhor? Sim. O senhor gostaria de fazer algum esclarecimento ou o senhor permanecerá em silêncio? Não. Gostaria de ficar em silêncio. Ai, joia. Tu para alguma diligência? Não.
Isso. Então, tendo em vista que está encerrada a instrução, abro o prazo do para a apresentação das alegações finais e iniciar o Ministério Público 7 de abril, para a defesa 9 de abril. Fica com Deus, senhor Flávio. Até mais.